fortemente do vosso modo de blá, pensar. Não blá, fiqueis blá. agitados, perturbados, nem que seja por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como enviada de nós. Como se o dia do Senhor, como acabamos de ler em 1 Tessalonicenses 5:2, estivesse perto. Aí ele diz, ninguém, de modo algum, vos engane. Isso aqui é muito importante, irmãos. Sabe por quê? Escute. Algo que vai prosperar, e já tem prosperado nos nossos dias, é o engano. Sutilezas. Senhores, o engano é Satanás. O erro provém de Satanás. É ele que faz a gente cometer erros. Veja a nossa referência, isso para quem é cristão. Eu sou cristão. Ah, eu tenho um pequeno Cristo, mas você sabe que Cristo é perfeito? Então, você sabe que Deus quer que você seja a imagem e semelhança de Cristo? Então como você errou? Como você caiu no engano? Porque você está escravo do mundo e, uma vez escravo do mundo, quem está dirigindo você é o mundo. É Satanás, é o príncipe das trevas. Você não tem uma vida espiritual, você tem uma vida mundana apenas. Você é carnal. Seus valores são só da natureza, do natural, e não do sobrenatural. Sutilezas. Engano. Ninguém de modo algum vos engane. Essa palavra, no sentido grego, traz a ideia de ilusões. O Iludir. mundo é uma ilusão. Coloco assim para vocês. Ilusões demoníacas. Sutilezas demoníacas. Disfarçadas de espiritualidade. Os Ilusões religiosos. demoníacas disfarçadas de espiritualidade. Não deixe vos enganar, vos iludir. Porque o dia do Senhor não chegará sem que primeiro venha a apostasia. É até aqui. Deixa eu dizer algo para vocês. Nós estamos num processo, acredito eu, de restauração. Se você me pergunta, irmão, qual é o nome que você dá para essa obra que Deus está fazendo nesse tempo, seja avivamento, o que você queira chamar. Qual é a natureza disso? É restauração. E Deus não restaura movimentos. O pessoal que trabalha comigo, trabalha conosco, restauração. No lugar de fazer restauração, fizemos uma sangria na empresa. Quem é que nos guiou para isso? O inimigo. Enquanto Deus, como está o título aí da conferência, o mover de Deus ao final de uma dispensação é uma restauração. Restauração da vida espiritual, como um todo, aumentar o corpo de Cristo de forma orgânica, limpar os corações para ter mais o Espírito Santo. E quem faz isso é magoado, porque os familiares próximos, os amigos próximos vão atacar. Eles não sabem que eles estão sendo guiados pelo inimigo. Não adianta a gente ficar bravo com eles, eles não têm noção. Então nós temos que falar de Deus, falar de Deus, falar de Cristo, falar do Espírito Santo. Fazer o que nós estamos fazendo aqui. Falar na academia e treinar a vida espiritual. Falar na vida espiritual, em todos os momentos, em todas as oportunidades. Daí nós estamos fazendo isso no empreendedorismo geotécnico. E você pode falar no empreendedorismo de qualquer atividade. Deus restaura fundamentos. Não é restauracionismo, que vira uma teologia fechada dentro de uma caixa. É restauração de fundamentos. Nós não precisamos aqui de muita exposição. Quais são os fundamentos da igreja? Nós podemos dividir em duas partes. Fundamentos doutrinários, fundamentos práticos. Bem simples. Você lê Mateus capítulo 16, você vai ver uma exposição do Senhor sobre 4 fundamentos. Esses 4 fundamentos são aquilo que nós podemos chamar de fundamentos apostólicos. Você vai ver uma exposição sobre Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Então, o que quer dizer Cristo como fundamento?
Nós temos que ver isso de forma doutrinária. Cristo aqui, ele é corporativo, é sua pessoa e obra. Por isso, ele é corporativo. É o que está em Colossenses 2:2. Ele é o mistério de Deus. E por quê? Lembre-se que quando o nosso Senhor Jesus estava ali perguntando para os discípulos que diz os homens que eu sou, em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, Pedro disse, tu és o Cristo. E o nosso Senhor disse para ele que não foi carne e sangue, mas o Pai que revelou. Então, senhores, essa passagem bíblica vocês encontram fácil lá na Bíblia. E é muito interessante, porque Jesus Cristo pergunta, o que as pessoas falam de mim? E Pedro rapidamente falou, você é Cristo, filho do homem. E Cristo responde, não foi você, carne, sangue, que falou. Foi o meu Pai, espiritualmente falou para você. Entenderam? Isso é fantástico para a gente entender a realidade da vida espiritual e praticá-la. E outra, qualquer um pode, é só de coração, falar com Deus que nasce de novo, só tem um problema. Você tem que morrer para as coisas do mundo. Morrer para as coisas do mundo não é morrer para o amor que você tem pelo cônjuge, ou o amor que você tem pelos filhos, ou outras coisas. Não, é primazia do amor de Cristo. Por isso que a base é Cristo, é a igreja, que na verdade não é uma edificação, é uma coisa orgânica, que é espiritual. A cruz que todos temos que carregar, corroborando com a cruz de Cristo, que a cruz de Cristo é porque ele veio nos salvar, e para amanhã nós fazemos parte do reino de Cristo. Bacana, hein? Porque é um mistério contido em Deus. E agora, esse mistério foi revelado no Novo Testamento. Não foi Pedro que pôde proclamar aquilo de si e por si, mas foi uma revelação. Quando a Revelação. luz, ela incide sobre a verdade e brota na nossa mente, é a revelação de Deus. A luz sobre a verdade veio sobre Pedro. Ele disse, tu és o Cristo. Que revelação. E aí você vai ver que ele é um mistério de Deus. Em 1 Coríntios 12:12, olha que definição linda sobre Cristo, esse Cristo corporativo, ele, o cabeça, o fundamento e o cabeça da igreja. Ele é o fundamento e é o cabeça, e a igreja é o seu corpo. É isto que está sobre a doutrina desse grande mistério, Cristo, esse novo homem da nova criação. Aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12:12, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Olha o que ele diz. Assim também com respeito a Cristo. Então, como Paulo define Cristo? Então, nós queremos colocar isso no grupo de pessoas que trabalham numa empresa. Que elas sejam um único corpo em Cristo. É isso que nós estamos guiando como pastores aí, como líder cristão verdadeiro, as pessoas para isso. É esse o poder que Deus me deu de ser empresário e ter recursos para contratar pessoas para fazer trabalhos, aquelas que estão sujeitas, a gente vai orientando e vai pregando. Quer dizer, é uma igreja que não é essa igreja que se fala aí, que as pessoas têm que ficar dando dízimo, né? E que tem um endereço, que tem uma denominação. Não, é a igreja na corporação de um grupo de pessoas trabalhando, dando glória a Deus. Essa é a nossa, esse é o pioneirismo do que nós estamos falando. Escute quem quiser. Assim como escute o Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito. E vamos ver se teremos colegas, pessoas, irmãos em Cristo, que têm essa revelação e entendam o projeto da academia. Esse texto. Um corpo constituído de muitos membros. Ele é o fundamento, ele é o cabeça. A igreja é o seu corpo. Este homem corporativo. Isso é Cristo para nós. Esse é o sentido de Cristo para nós. Mas não somente Cristo, a igreja. O que é a igreja como fundamento doutrinário? Não é uma instituição, não é uma denominação. Como eu acabei de dizer, é o corpo de Cristo.
É a plenitude daquilo